Sou Silvano Machado e vamos continuar falando sobre a minha história, né, de transformação, as mudanças que aconteceram na minha vida a partir da minha escolha de ser um praticante de Jiu-Jitsu. Mas no último vídeo que eu fiz, eu entrei numa história que é muito importante, que é essa questão da gente tomar consciência, né? Então, se você não viu o vídeo anterior, veja e a gente aqui vai continuar falando sobre isso. A gente falou sobre consciência corporal, consciência mental, emocional e como ela é fundamental para que você tenha consciência espiritual. Porque consciência espiritual sem consciência corporal e consciência mental e emocional vira fé cega, vira aquela coisa de você, eu acredito, eu tenho fé, mas na hora H, quando a gente realmente é chamado a dizer, você tem mesmo, né, crença nisso, você realmente tem fé, aí você vai descobrir que tem uma fragilidade. Então, o que é consciência espiritual? Consciência espiritual tem a ver com consciência do como as coisas realmente são. Qual é realmente o meu propósito de vida? Qual é realmente o propósito de vida da humanidade? Qual é realmente a conexão que existe entre o todo, né? Entre todo e suas partes. Então isso é consciência espiritual. Essa consciência espiritual ela pode ser associada a um determinado tipo de caminho, né? Eu vou por aqui, o outro vai por ali, o outro vai por ali. Esses caminhos são bons, são fundamentais, mas no final das contas eles te ajudam a dar alguns passos nesse caminho da consciência espiritual. Mas consciência espiritual tem muito a ver com consciência de mim mesmo, né? Ao ponto de chegar naquilo que eu tenho falado bastante no livro, que é sou uma expressão única e perfeita do Criador. Então esse é o caminho, de você ter essa consciência de que você é um com o todo. Tá? Aí você vai começando a relaxar e compreender que você faz parte de um processo, que você está dentro de um conjunto e que você faz parte e que você tem todo o poder, que você tem toda a força, que você é capaz de seguir consciente a sua história. Então esse é o caminho. E isso, Jiu-Jitsu é capaz, né, de desenvolver à medida que você pratica e à medida que você pratica com mais e mais consciência, com mais e mais compreensão do que realmente você está fazendo, com mais compreensão de qual é o propósito da arte. O propósito da arte é conectar. É desenho, é pintura, é qualquer arte. O propósito da arte é conectar. Então, quando você começa a compreender esse processo, então o Jiu-Jitsu vai se aprofundando, né? A consciência vai se aprofundando e você vai relaxando. Então isso é uma coisa que ainda, né, precisamos praticar muito mais Jiu-Jitsu e mais à frente. E se vocês quiserem, ou se você quiser, eu posso aprofundar mais essas consciências em outros vídeos, trazendo mais informação e colocando as coisas de uma forma mais clara. Porque aqui o objetivo desse vídeo é falar um pouco da minha história de transformação.
apesar de que essas consciências também fazem parte dessa história. Eu até já me perdi um pouco aonde eu estava na minha história, mas eu vou voltar nessa coisa do sentimento, dos meus sentimentos, né? Então, eu sinto, eu percebo e eu fui percebendo, na verdade, à medida que eu ia praticando, a minha capacidade de perceber as coisas nas pontas dos dedos. Então, quanto mais você praticar, mais atenção você dá às pontas dos seus dedos, ao toque. E quanto mais você observar o toque, quanto mais você observar a sua respiração, quanto mais você observar o que está à sua volta, mais você vai começar a desenvolver relações. Tá? As relações, isso aqui tem a ver com uma história lá atrás. Então você começar a fazer essas ligações entre a sua história nesse momento e o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes. Não para você buscar julgamento ou comparação, mas para você compreender que o processo é um ciclo contínuo, que você vai percebendo a história desde o início, desde o começo. Eu posso entender a história desde o começo. Então eu posso entender por que as coisas vão acontecendo de determinada forma. Então isso você pode fazer dentro de um relacionamento. Então eu posso olhar para o meu primeiro casamento e ver a história do meu primeiro casamento, ver a história do meu segundo casamento e as relações entre o primeiro casamento e o segundo casamento. Tá? Eu posso olhar para o meu casamento hoje, o meu terceiro casamento, e olhar essas histórias se relacionando. Eu posso olhar para a história dos meus filhos, do meu primeiro filho, do meu segundo filho, do meu terceiro filho, das minhas netas, né? Dessa relação que existe entre o que está acontecendo à minha volta e o que está acontecendo com a minha experiência pessoal. Então, posso dizer para você, garantir para você, que toda a minha experiência de praticar Jinshin Jitsu, né, tem ajudado todas as pessoas que estão à minha volta. Diretamente ou indiretamente, elas estão sendo ajudadas. Porque eu vou percebendo como as coisas vão rolando, como as coisas vão ficando cada vez mais claras e fluidas. Então, são essas coisas que você vai ter cada vez mais atenção quanto mais você pratica Jinshin Jitsu conscientemente. Então, isso é uma coisa que também deve ficar clara aqui, é a consciência. É o fato de você não estar praticando Jinshin Jitsu mecanicamente. Não, simplesmente eu estou botando a minha mão em cima do lugar e praticando Jinshin Jitsu mecanicamente, como se fosse uma outra coisa que eu estou fazendo também mecanicamente, como comer, tomar água. Às vezes eu estou fazendo isso mecanicamente, mas se eu fizer isso com mais atenção, isso eu vou ter mais aprendizados com isso. Então essa é uma coisa que o tempo e a prática vai trazendo para você. Quanto mais você observa a sua respiração, quanto mais você tem atenção ao que está acontecendo à sua volta, mais você vai ficando consciente dessa história, da sua história. Tá? Então é assim que vai acontecendo. Então busca fazer isso. Busca praticar Jinshin Jitsu conscientemente. Tá? Coloca a sua mão, por exemplo, direita no topo da cabeça. Tá? Sente o que está acontecendo. Sente como ela se encaixa em cima da sua cabeça. Sente que temperatura tem na sua mão. Sente que o seu cabelo na sua mão. Sente
toda a energia desse movimento. E aí você vai lá e põe a mão direita, a mão esquerda na testa. Então, coloca assim, procura encontrar um caminho em que você tenha atenção, consciência do que você está praticando. Observe a sua respiração. Observe a sua mão direita e a sua mão esquerda. Observe o seu coração. Observe tudo. E aí você vai ampliando a sua capacidade de perceber. Tá? Então, cada passo que você for fazer, tudo que você for fazer. Tá? Então, esse caminho de construção desse movimento, né, me fez entender que eu precisava colocar isso, ensinar isso para as pessoas. Então, eu tenho praticado isso, eu tenho um grupo de estudos que eu faço aqui toda semana, pessoas maravilhosas que estão estudando o Jinshin-Jitsu, praticando o Jinshin-Jitsu, aprofundando a prática, tá? Para se tornarem profissionais de Jinshin-Jitsu, profissionais dessa arte. E foi isso que também me trouxe a pensar em escrever esse livro, Jinshin-Jitsu, uma arte que transforma vidas, tá? Para que você possa ter acesso, um pouco de acesso a essa visão, a minha visão, o meu olhar sobre isso, tá? Porque é arte. A arte, né, tem o olhar do artista. Tá? Então, o meu olhar sobre essa arte, o meu olhar sobre essa construção, está nesse livro, né? E está nessas conversas que a gente vai ter aqui nesse canal. Tá? Muitas conversas eu pretendo ter nesse canal, tá? E espero que isso ajude a se desenvolver como ser humano, como ser especial, como essa expressão única e perfeita do Criador.